Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos e das relações que se constroem nesse dia a dia do contato com a natureza e com o outro. Sabe aquele aperto que você sente quando seu filho chega em casa contando que na escola ele ficou ali sozinho na hora do recreio? Ou quando você percebe que ele anda calado, meio afastado dos amigos? Nesse episódio, a gente vai falar sobre essas questões, né? E sobre o bullying, a exclusão social e também o cyberbullying, situações que, infelizmente, têm feito parte da vida de muitas crianças e de muitos adolescentes. Mas a gente quer falar de caminhos, né? Como identificar os sinais, como agir, como a família pode dar esse passo e criar espaços ali mais acolhedores dentro e fora da escola, né? E qual é o momento também de procurar, por exemplo, uma ajuda psicológica ou psiquiatra. Para isso, a gente convidou um time de peso. A psicóloga, pedagoga e especialista em saúde mental, Ana Carolina D'Agostini, do Instituto Ame Sua Mente, e a Renata Aguilar, que é doutora em neurociência e educação, neuropsicopedagoga e educadora há mais de 30 anos. Comigo nesse papo, me ajudando a conduzir essa conversa, o Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. E sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no nosso podcast. Como é que a gente pode definir o bullying, acho que, né, do ponto de vista da educação? E por que é importante, né, diferenciar bullying de situações pontuais? Porque eu acho que é importante a gente ter isso claro, até para não confundir uma coisa com a outra, né? Como é que você vê isso, Renata? Perfeito, Rita. Primeiro a gente tem que entender a definição do que é o bullying. O bullying é uma intimidação repetitiva, violenta, pode ser verbal ou física, e o objetivo é humilhar o outro, né? E ela acontece muito entre pares. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Diferenciar o que é o bullying na repetição e o que é uma brincadeira. Isso tem que ser muito claro, porque muitas vezes acontece o bullying e a gente vem com aquela famosa frase: "Foi só uma brincadeira". Então a gente precisa entender muito bem isso. E dentro da educação, dentro da escola é onde mais acontece, porque é onde eu tenho a relação entre os pares, é onde eu tenho diversidade de valores, de culturas, então acontece muito isso lá. Então a gente precisa pelo menos entender o que é uma repetição, e essa intimidação com o outro, e aí a gente vai classificando esse bullying em vários pontos aí, né, onde a gente tem esse agressor, esse alvo e esse espectador, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas diferenciar isso é fundamental. Ana Carolina, do ponto da saúde mental, o bullying é aquele que traz algum tipo de sofrimento? Sim, o bullying, né, como a Renata trouxe a definição, ele é uma forma de violência, e se a gente pensar numa violência que acontece de forma sistemática, porque essa é uma maneira importante de definir o bullying, não é uma situação ocasional que teve uma provocação, ou uma briga, ou uma discórdia, não. O bullying é uma prática intencional, ela é repetitiva, envolve atos violentos. E se você pensar numa criança ou numa adolescente que está num período chave aí do desenvolvimento, é um período muito sensível, inclusive para a saúde mental, né? Não só para o desenvolvimento de outras características. Então, é especialmente importante olhar para esse tema do ponto de vista da saúde mental, porque pode sim ter consequências muito graves que não se encerram somente ali no período da infância ou da adolescente, elas podem se estender até a vida adulta. E quando você fala violência, não é só violência física, né? Não, é a violência física e a violência psicológica. Então, o bullying, a gente pode pegar vários verbos aqui para definir, né? Complementando como a Renata trouxe, pode ser humilhar, pode ser agredir, pode ser torturar, pode ser perseguir. Então, todos esses verbos, eles dão, acho que essa conotação exata da gravidade que o bullying pode ter contra uma pessoa ou contra um grupo, né? Renata, existem vítimas de bullying clássicas? São aqueles garotos e garotas mais tímidos? Quais são os alvos? Sim, Rita, a gente tem vários alvos. Eu acho que o primeiro momento é quando a criança destoa, vou falar da criança, mas no jovem também, ele destoa de alguma forma do
todo do grupo. Pode ser usar óculos, pode ser um pouco mais gordinho, pode ser o esquisito da turma, o mais tímido, porque às vezes o bullying ele não estou agredindo aquele verbalmente ou fisicamente, mas eu estou excluindo ele do grupo Por conta dessa por diferença. conta dessa diferença. E o alvo sempre ele é o mais fraco do grupo. E pensar que ele muitas vezes por que que dói tanto? Porque ele incorpora aquilo como verdadeiro. Então eu sou o gordinho mesmo, eu sou o E esquisito quando você fala o mesmo. mais fraco, não é o mais fraco de compleição Não, física. não, é o como a Ana colocou, né, na questão psicológica. Então ele fala assim, ele aceita aquela agressão. Então ele fala: "Realmente eu sou assim, eu sou diferente, eu sou esquisito", e aí que acontece muito mais, porque ele é a parte frágil dessa É relação. aquele que tem menos chance de De reagir na reagir primeira. e num primeiro momento, mas Uhum, muitas vezes a gente sabe que às vezes essa reação pode ser até dramática ali no futuro, uhum. porque ele vai acumulando todas essas agressões e chega uma hora que ou afeta, né, como a Ana falou, a saúde mental dele, psicológica, processo de depressão, caráter de suicídio, notas baixas, outros pontos aí que nos vão chamando a atenção, ou até mesmo a questão dessa exclusão mesmo. Ele aceita e ele acaba sentindo isso e ele vai levar isso para a vida adulta. Ana Carol, quando ele chega eventualmente, se chega ao consultório, ele acha que ele não é digno daquele grupo de alguma forma? Eu sei que não dá pra gente falar é assim, né? Porque existem casos e casos, pessoas e pessoas, né? Ele acha que ele não é digno, ou seja, ele incorpora essa exclusão como um defeito, algo que ele precisa melhorar, ou ele se sente injustiçado? Eu acho que assim, a gente pensando, né, que tem essa desigualdade de poder, então quem é o autor do bullying, ele está escolhendo ali esse alvo ou vítima, né, como algumas outras pessoas, como outras pessoas também chamam, justamente por conseguir ter essa relação aí de poder, né, sobre uma pessoa, seja por uma característica física ou psicológica. E um dos principais riscos é a criança, o adolescente incorporando essa autoimagem, né? Então, quando você é de forma cotidiana confrontado com a sua imagem, é comum a criança começar a incorporar essa visão de que de fato ela é aquela pessoa que estão fazendo ela acreditar que ela é, justamente pela violência que ela está sofrendo. E também é muito comum ter a sensação de culpa, como por exemplo, se eu não fosse tão tímido, eu teria mais amigos. Se eu não fosse assim fisicamente, se eu não usasse óculos, isso não estaria acontecendo comigo. Então, esses são sinais de alerta muito importantes. Primeiro, essa autoestima que pode estar abalada, e isso aparece por meio da recusa em eventos, ou como a criança ou adolescente fala de si mesmo, etc. Então, a gente começa a perceber essa fala na autoestima que denuncia que alguma coisa pode estar acontecendo, e esse vocabulário que pode mostrar a culpa. E acho que como psicólogo, uma pessoa que também trabalha com educação, eu acho que a gente nunca pode ser determinista no sentido, isso aconteceu, essa pessoa vai ser dessa maneira. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida é que a gente nunca está pronto, a gente sempre está em transformação, a gente tem uma neuroplasticidade cerebral, ou seja, o nosso cérebro sempre está pronto para se desenvolver, para se transformar, e o ser humano, ele recebe o afeto como uma potência muito transformadora também. Então, independente do que aconteceu na nossa vida, sim, as consequências podem ser muito graves, mas a gente sempre pode cuidar do que aconteceu. Por isso que existe a saúde mental, profissionais como psiquiatria, psicologia, existem medidas socioeducativas, a gente sempre pode ajudar quem sofreu e que também quem está fazendo o outro sofrer. Mas lógico que a gente tem que levar isso a sério e ficar atento aí aos sinais de alerta. Queria trazer o Vitor para a conversa, porque, Vitor, muitas vezes a gente tem esse período que as crianças e adolescentes passam o ano, mas o acampamento é um lugar que eles passam as férias. São períodos mais curtos, mas são períodos também intensos. Os pais, quando procuram Rap Lago, reportam bullying na escola ou se preocupam se aquele ambiente vai ser emocionalmente seguro para o filho em relação a bullying. Com toda certeza. O que acontece bastante é que coleguinhas da mesma classe também vão pro acampamento juntas. E aí tem alguma situação que já aconteceu, algum histórico, Traz, né? e eles trazem essa luz para esse problema. E internamente isso é muito cuidadosamente trabalhado, porque é um momento de diversão, né? É um momento de descontração. Quando tem alguém reprimido, né, e introspectivo, tem um problema sério ali. Acho que hoje em dia, com os aprendizados que a gente teve aí de experiências, né, vivências e experiências,
a gente consegue dar tratativas muito melhores. Hoje a gente tem uma equipe de acolhimento que tem psicopedagogos, psicólogos, educadores que estão olhando, né? Então são gente que está olhando para todas as crianças ali, para o contexto. E para as dinâmicas que acontecem ali nos Exatamente. grupos, né? E quando é identificado alguma coisa, ou quando já vem alguma coisa na ficha da criança, já tem um olhar redobrado ali. Então, às vezes, a gente até designa pessoas para ficar de olho para uma determinada situação, Uhum. quando é grave, né? Tudo isso para garantir que quem está excluído seja incluído, que o antagonista possa ser também o protagonista, né, no que ele gosta de fazer, e mostrar para todo mundo e empoderar essa criança, né? Porque, ó, esse adolescente, no caso, porque no contexto ele pode sair ali, ele pode sair totalmente derrotado, e já entra na escola derrotado e piora a situação. Mas se ele sai fortalecido e aprendeu ali a conviver com aquela situação, até a se defender, é muito positivo. E uma coisa que a gente chama muita atenção assim, para os pais é que o filho sempre tenha a possibilidade e a coragem de falar com um adulto de referência. Então, lá, quando eles estão no Rap Lago, todos os monitores, todas as pessoas, coordenadores, todas as pessoas que são cuidadores, né, das crianças, estão identificados. E a gente fala, olha, qualquer problema, você pode procurar qualquer uma dessas pessoas. E aí a gente vai escalando, né? Vai do monitor, pro coordenador geral, e até chegar na diretoria e a gente entrar em contato com os pais e tudo mais. Então, a gente cria essa rede, né, de camadas para garantir que está todo mundo sendo olhado. São camadas de segurança, né? Que são Sim, importantes, né? exatamente. E Uhum. assim, e tem um fator, vou até me alongar, porque tem um fator que acho que é muito determinante, assim, porque a gente tem o ciclo, né? Então, eles entram com 5 anos e com 16 anos eles têm a estourada, que é chamada. Que é o Quando, último que é ano o que eles último ano, podem né? participar. O último ano, não, a última vez, né? Então, que É. eles vão para o acampamento e tal. E você cria uma situação lá do veterano com o novato, né? Mais ou menos, né, do trote da faculdade e Que tal. tem uma relação etária de poder, né? Exato. E o que acontece ali é que as peças já se encaixam, né? Porque os veteranos vão falar, não, a gente vai deixar o nosso legado. Isso é uma coisa que você dá da boca deles. Vamos deixar o nosso legado aqui. Então, tem brincadeiras de mau gosto, né? E aí começa essa situação dentro dos chalés. Os monitores já estão treinados para que isso não aconteça, então a gente evita. E a gente começou a trabalhar proativamente com isso no sentido de ressignificar o que é esse legado. Assim, vamos pensar, um presidente, quando ele sai da presidência, que ele vai para outro lugar, como é que ele quer ser lembrado, né? O cara que fez o quê, né? Coisas positivas, né? Exatamente. E aí isso começou a entrar, então a gente está num processo agora que os veteranos já começam a cuidar dos pequenininhos, ensinar manhas do acampamento para os menores. Então, a gente começa a passar essa corrente para o bem, meio que inverter a lógica da situação Que ali. dá para ter legado positivo. O legado não Exatamente. precisa ser, né? Exatamente. Renata, e quais são os sinais e sintomas, né? A gente fala isso para doença, mas eu acho que para bullying eu acho que vale a pena para a gente poder destacar e pontuar, né? Quais são os sinais e sintomas que os pais, os educadores, a rede de apoio né, e no caso até eu acho que você depois pode acrescentar, porque tem essa expertise de passar esse período com jovens, que a gente tem que ficar atento para puxar o fio e entender o que está acontecendo. Dentro da escola, a gente já pode começar a ver quando há queda no rendimento. Nota baixa. Nota baixa. Caiu o rendimento daquela criança que está indo bem, algo está errado ali. Outro ponto importante, a criança ter resistência a sair de casa, a ir para a escola, começa a sentir dores, dor de barriga, dor de cabeça. Não, posso faltar hoje? Não quero ir para a escola. Então, os pais, opa, um sinalzinho de alerta aí, algo que tem errado com o meu filho. A criança chega da escola mais entristecida, não quer contar o que aconteceu, se tranca no quarto, os pais começam a questionar, não quer falar. Então, são pontos importantes ali. Dentro da escola, Que não é basicamente uma criança introspectiva, né? Isso, Uma isso. mudança de Uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, porque às vezes aquela criança é o jeito dela, então tá tudo bem, Uhum. né? Agora, quando você percebe que o seu filho mudou ali, então te chama a atenção, algo tá errado. E dentro da escola, o professor observar, então quando ele vai fazer grupos de estudo, essa criança é a última a ser escolhido. Dentro da educação física, né? Fui professora de educação física, ali acontece muito. Então, os melhores
jogadores são escolhidos, os outros vão ficar. Coloca o esporte numa questão de competição, De não de competi saudabilidade, né? Isso, não numa questão colaborativa, e sim na questão da competitividade. E nós não podemos competir ali de uma forma igualitária com todos. Então são pontos que dentro da escola e na família já começa a suspeitar que tem algo errado com o seu filho. Quando essas questões chegam para o psicólogo, para a psicóloga, como é que vocês começam a abordar? Porque eu acho que muitas vezes, no caso dos jovens, a adolescência também entra aí como um fator, né? Eu acho que muitos pais acabam até perdendo alguns desses sintomas, falando: "Ah, mas ele agora é adolescente", né. Que também, eu acho que é um momento também que as coisas começam a ficar mais complexas, eles não querem mais brincar tanto, tem mais matéria na escola, né, é um período de mudança, né. Quando chega para vocês, como é que vocês fazem aí para entender o que realmente está acontecendo? Porque eu sei que vocês fazem milagres, não é uma receita de bolo, né, mas como é que vocês começam a abordar uma criança para entender o que está acontecendo com ela? Eu acho que é importante pensar, né, que até a criança chegar a um consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, por exemplo, porque está acontecendo alguma questão, algum adulto identificou que algo estava acontecendo. E como a Renata trouxe, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais sutis, porque é bastante comum que uma criança ou adolescente não diga verbalmente: eu estou sofrendo bullying, eu preciso de ajuda. Às vezes é muito difícil comunicar isso, outras vezes é medo que o adulto vai e tenha uma atitude que vai lá, vou na escola, vou resolver. Vai piorar a Vai situação. piorar, você já fui ameaçado, eu vou sentir humilhado, vão falar que eu não sei resolver meus problemas. Então é muito comum a criança ou adolescente silenciar. Então, quando a gente adulto, primeiro, seja o professor, seja uma pessoa que trabalha no acampamento, como um monitor, qualquer adulto que está ali permeando essa relação entre as crianças e adolescentes, não minimize o problema e nem maximize. Não que não maximize no sentido de que não é grave, não é isso. É não falar: nossa, isso está acontecendo, a gente vai resolver agora, eu estou indo ligar para a escola e vou falar com a mãe do fulano. Não. Assim, você está tirando a força da criança também em participar da resolução daquele problema. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode minimizar dizendo: isso é brincadeira, também aconteceu comigo, eu saí mais forte disso. Não, isso é uma banalização do problema e da violência, de forma alguma a gente tem que falar isso. Então, primeiro se aproximar com essa escuta genuína do que a criança está sentindo, do que está acontecendo, o que ela está vivendo ali naquele local, no acampamento e na escola. E não maximizar no sentido de atropelar ali aquela criança ou adolescente na resolução. Então, primeiro, acolhê-la, tentar entender o que está acontecendo e dizer: eu estou com você e juntos a gente vai resolver esse problema. Eu acho que essa sensação de ter com quem contar, essa parceria, ela é fundamental não só para a saúde mental, mas para você enfrentar a vida como um todo, saber que tem alguém que pode estar com você. E quando chega num consultório, eu acho que tem diferentes linhas, né, da psicologia, né, para acolher a criança, mas normalmente, quando é uma criança pequena, vão ser estratégias mais lúdicas, como brincadeiras, justamente para perceber como é que está a autoestima, como é que a criança coloca limites, como é que ela fala sobre si, como é que ela se enxerga, como é que está a resolução de conflitos, de problemas. Então, são essas sutilezas do comportamento que também podem denunciar algo maior e também ajudá-la a se fortalecer para enfrentar, para nomear o que está sentindo e também ter técnicas aí para modular emoções. E eu digo modular porque é impossível a gente não sentir, seja tristeza, seja raiva, seja a agressividade, seja o que for. A gente sente porque a gente é ser humano. E quando uma criança aprende a ter ferramentas, como, por exemplo, quando eu sinto tristeza, tudo bem eu chorar ou ficar triste, mas a minha ferramenta é chamar um monitor, é falar com o professor, é saber que eu posso conversar com meu pai, com a minha mãe, que ele vai me envolver na solução. Ela vai desenvolver formas de modular o que está sentindo e sair mais forte daquilo. E eu digo que lidar com as emoções é um aprendizado para a vida. A gente não encerra na adolescência, nem na vida adulta. Isso vai acompanhar a gente sempre, porque os problemas vão mudando, vão ficando mais complexos. Mas, Ana Carol, quando chega para você, e aí você tem todo esse tempo para conversar com essa criança, você levanta a mão naquela devolutiva com os pais e fala: seu filho está sofrendo bullying? Sim, com certeza. Porque quando você está acompanhando uma criança ou adolescente, é fundamental ter os pais, parceiros e próximos, né? Então a gente precisa dessa orientação parental para mexer num sintoma que também chega na família. Então, sim, o que você perceber, você tem que ir se comunicando com a família. Porque tem os próximos passos a serem dados. Tem os próximos passos, tem que conversar, pode ter que conversar com a escola ou com outros profissionais que acompanham essa criança. E o objetivo é ter um retrato da situação como um todo, ter essa troca entre profissionais para poder ser uma rede de
apoio e saber o que funciona ali em cada caso. Porque no fim, cada caso é um caso, a gente pode ter toda a teoria, mas a gente tem que aprender a olhar na singularidade e ver o que vai potencializar ali a força daquela criança e ajudá-la ali no que está acontecendo. Renata, eu queria falar um pouquinho dessa dinâmica do bullying, né? Porque ela envolve uma sala de aula, não, né? Ou um grupo, Majoritariamente. um grupo, né, de jovens ou um grupo de crianças ou adolescentes da mesma faixa etária, né? Então, assim, ela acontece num ecossistema onde existem outros atores, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que o bullying funciona nessa estrutura. Nós temos que pensar que, assim, além do agressor e da vítima, do alvo, a gente tem os espectadores ali, A a plateia. plateia. E essa plateia, a maioria, né, grande maioria, acontece dentro da sala de aula pela proximidade deles, pelos vínculos que eles vão tendo. Muitas crianças entram 2, 3 anos na mesma escola e perpetuam ali até o final da série do ensino médio, do ensino fundamental. Então, eles têm muitos vínculos e muitas vezes essa plateia acontece em ambientes não dentro da sala de aula, em ambientes no intervalo, na quadra, onde eles estão mais abertos. E detectar isso dentro da sala de aula não é tão simples assim para o professor, porque acontece, como a Ana colocou, de uma forma muito sutil. Então, sempre eu penso, o alvo, né, a vítima precisa de ajuda, o agressor precisa de ajuda porque é a questão do poder e da valorização. E essa plateia também precisa de ajuda, porque é uma plateia que está aceitando aquela situação, mesmo que não está participando da situação, ela está aceitando. Tá Ou aceitando por medo de ser a próxima por vítima? medo de ser a próxima vítima, ou pelo fato de, assim, é tão comum, todo mundo faz, né? É só uma brincadeira, por que que ele tá levando tão a sério? Acontece, ele faz comigo e tá tudo bem. Então, muitas vezes, esse tá tudo bem, não tá tudo bem com a criança. Porque existem crianças, a mesma coisa, usar óculos. Para Ana, tá tudo bem se alguém chamar ela de 4 olhos. Para o outro, não tá tudo Depende bem. como é que vai receber Depende essa, de como é né? que você vai receber isso. Então, entender que todos ali precisam ser cuidados de alguma forma e, como a Ana colocou, existem programas socioeducativos, de trabalhar com essas habilidades socioemocionais que a escola tem que introduzir. Não dá mais para dizer que não. Sabemos da sobrecarga da escola, dos professores, a gente sabe de tudo isso, mas eu preciso cuidar do emocional dessas Antes crianças. da gente passar para esse socioemocional, que eu acho fundamental, acho chave, eu queria falar desse agressor. Você falou que ele precisa de ajuda. Ele precisa. Geralmente, o senso comum diz que é aquela coisa como as pessoas encaram todas as relações, o mocinho e o bandido, né? Então, esse seria o bandido. Por que que o bandido, muitas aspas aqui, hein, gente, nessa situação precisa de ajuda? O que está acontecendo com ele? Ele precisa ser valorizado de alguma forma. Ele precisa ser valorizado. E foi a forma que ele encontrou Chama de atenção. chamar a atenção, de ser valorizado. Então, tem uma falta aí também, tem algo a ser Sim, tem tratado. algo a ser tratado. Não Uhum. podemos só tratar a vítima. Esse agressor, muitas vezes, é uma criança que precisa de acolhimento. É uma criança que o bullying foi muito frequente para ele dentro da família, porque a gente está falando de escola. Mas o bullying acontece dentro da família, entre pais e filhos, entre Tios, irmãos, entre tios, entre primos. entre primos, em brincadeiras inadequadas que muitas vezes é colocada, essas brincadeiras são colocadas nas redes sociais, e aí leva-se para dentro da escola. Então a mãe, vou dar um exemplo aqui, a mãe filmou a criança chorando por uma birra e joga nas redes sociais. Pronto, acabou. Acabou para essa criança. Acabou para essa O bullying está criança. pronto e foi entregue pela Foi família. entregue pela família para dentro da escola. E aí chega na escola, eu vi você nas redes sociais, ó, você é o chorão, você é o medroso. Então, eu acho que todos ali precisam ter consciência que é um assunto importantíssimo e que a gente precisa cuidar de todos. Ana Carol, você já teve nesse papel de também cuidar dessa criança ou desse adolescente que é quem pratica o bullying? Sim, com bastante frequência. E como a Renata trouxe,
Todos esses papéis são fundamentais para a gente olhar nessa dinâmica, né, do bullying. A gente não pode olhar o fenômeno isolado de, vamos ajudar a vítima, o alvo. A gente tem que olhar também para o agressor, porque todo comportamento denuncia algo. E se alguém está precisando diminuir o outro, ter práticas que denunciam uma violência, seja em qualquer idade, algo ali está acontecendo que é importante. Então, essa criança ela pode ter sido vítima de bullying, ela pode sofrer violência em casa e chega na escola é um lugar que ela consegue se sentir mais forte e canalizar o que ela está sentindo de uma forma que não deveria ser dessa maneira. Então, é bastante complexo, mas assim como a gente olha para a vítima, a gente tem que olhar para o agressor, considerando que é uma pessoa que também tem um pedido de ajuda, que está acontecendo de uma maneira que é delicada, mas denuncia sim um pedido de ajuda, e uma pessoa que está aprendendo, tem que aprender a olhar para a responsabilidade com o outro, o que ela está causando, como é que está essa falta de empatia. E eu sei que a gente vai falar um pouquinho, né, de habilidades socioemocionais, né, como você citou, mas esse é um aprendizado que qualquer um pode ter na vida. A gente aprender a desenvolver respeito, aprender a desenvolver empatia, aprender a modular a nossa raiva, que não saia como uma agressão ao outro. Então, a gente tem que olhar também para esse autor como alguém que está aprendendo, que pode se desenvolver, não como alguém que a gente tem que punir, excluir, penalizar, que aquilo vai estar resolvido. Pelo contrário, não. A gente tem que olhar com as diversas camadas que esse problema pode ter. E essa plateia, ela fica ali, assistindo, muitas vezes, acredito eu, dividida, né? Alguns talvez querendo agir, outros querendo se proteger para não virar alvo. Uhum. Eles também sofrem ao assistir essa dinâmica acontecer? Sim, estudando sobre esse tema, hoje a ciência aponta que uma das principais ações que você pode ter é fortalecer esses espectadores, porque para nós adultos, muitas vezes a gente não vai perceber o que está acontecendo, a gente não está no TikTok, a gente não está na hora do recreio, a gente não está nas brincadeiras, nas festas, mas os espectadores estão lá, sempre. Eles vão saber que alguém está triste, seja porque viu a situação, vão saber que alguém sofreu uma violência ou vão contar intimamente algo que está acontecendo. Então, quando a gente fortalece esses espectadores a agir numa situação de bullying, a gente está promovendo uma nova situação aí em torno do problema. E esse agir pode ser simplesmente não, que é uma ação bastante efetiva, procurar a ajuda de um adulto. E quando a gente tem adultos, como os monitores que você citou, ou professores, ou qualquer lugar que a gente está inserido, seja uma comunidade religiosa, que seja, treinados para ter esse olhar com a gravidade que esse problema merece, aí sim a gente tem um exército de pessoas para resolver esse problema com a complexidade que merece. Porque se fica só para o psicólogo, só para o professor, só para o pai em casa, essa atitude isolada vai tornar muito mais complexo e distante, né, de lidar com esse problema com todos os papéis. É importante que eles saibam que isso é errado e que causa sofrimento, né? Porque a plateia é muito maior em número do que o autor e a vítima, né? Eles podem Sim. ser esse exército aí, como você disse, de formiguinhas, de levantar a mão e falar, gente, isso aqui tá errado, né? Exato. E que esses adultos saibam como agir. Tem uma série de estratégias que a gente pode discutir aqui também. Existem formas de lidar com esse problema. E pensando aqui, né, eu nasci no meio dos anos 80 e outro dia eu estava vendo lá nas mídias sociais um post falando sobre bullying e um monte de gente, assim, da minha geração. Na minha época isso dava caráter, que mimimi, agora não pode falar mais nada. Então vem toda uma força contrária também para tentar minimizar um problema de uma geração que justamente tem que agir para proteger e ajudar essas crianças. Então, quanto mais a gente falar sobre esse tema, como a gente está fazendo aqui hoje, mais a gente está dando um letramento e uma alfabetização sobre um tema que é essencial para a saúde mental e para a convivência. Toda a cultura de Hollywood foi pautada nisso, né? Você vê Sim. Sim, o high filmes. school é o underdog contra, né? Criou-se na nossa geração, que eu também sou da década de 80, criou na nossa geração que, assim, cara, ou você é do futebol americano Sim. lá, ou você é um perdedor, né? Então, Tem essa coisa na cultura norte-americana mesmo do loser e do winner, né? Sim, sim. Esses comentários querem dizer aquilo que a gente ouve sempre, eu não morri, Uhum. né? Mas tem muita gente morrendo por causa de Sim. bullying, e hoje a gente sabe disso, né? Eu queria falar um pouquinho do cyberbullying, que acrescentou uma camada digital, e a partir do momento que é digital, também aumenta esse alcance, né? Como é que você tem visto isso nas escolas? Porque o bullying ficava na sala de aula, né? Quando você tem o WhatsApp, aí o céu é o limite, né? Isso se propaga muito. E o fato de estar nas redes sociais do cyberbullying, você tem um anonimato. E esse anonimato cria poder para quem fala, para quem exclui
e para quem está na plateia. Então, montar, por exemplo, um grupo de WhatsApp onde eu excluo aquele determinado colega e eu monto o grupo para falar mal daquele Eu colega, tenho ouvido falar é, tanto disso. isso tem sido com muita frequência. Então, eu monto o grupo, mas eu excluo aquele. Então, de alguma forma, aquilo é um cyberbullying. E até a questão, tem uma diferença entre os meninos e as meninas. Então, eu sou amiga, as amigas ali, a partir do momento que elas cortam as relações, eu conto segredos. Né? Eu exponho fotos que eram de amizade. Então, isso se propaga, isso toma uma proporção muito grande e que se alastra, que é diferente do bullying. Aconteceu ali dentro da escola, muitas vezes, vou colocar aqui entre aspas, né, Ana? Você trocou de escola, você minimizou muito desse problema. No cyberbullying, não. Então, é algo que se propaga, e aí aquela criança, ela é excluída, e muitas vezes ela sabe, e eles fazem questão de mostrar que você não está nesse grupo. Sim, o objetivo, O se o objetivo é objetivo. humilhar, né? Não tem. Na lógica deles, você precisa saber que você está sendo humilhado, Isso. né? E isso vai até nos comentários de uma foto de um adolescente que é postado, e aí vem embaixo, né? Alguém diz, você é linda. Não, não tá tão linda assim. Olha o seu nariz, olha a sua roupa. Então vai sendo colocado ali apelidos e comentários que é realmente com o objetivo de magoar. E quando a gente tá no anonimato, entre aspas, eu não tô colocando o meu rosto, eu não vejo a minha expressão facial. A mesma coisa quando eu chego pro outro e digo, nossa, sua roupa não tá bonita. Eu vejo a expressão facial do outro e eu falo, poxa, eu não deveria ter falado isso, né? Perde Você essa troca, né? você perde essa troca da interação, dessa leitura facial com o outro. Nas redes sociais, não. Uhum. Uhum. Né? É uma liberdade ali que muitas vezes é difícil descobrir quem foi o primeiro lá, o autor disso tudo. Ana Carol, como é que essa questão do cyberbullying chega nos consultórios, né? É uma camada muito ainda mais violenta do que a anterior, né? Ela é muito violenta, né, pelos motivos que a Renata trouxe, e eu acho que tem um poder que essa violência pode acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, E nunca sair da e nunca internet. sair. Então, eu acho que tem esse ponto que é fundamental, e também da pessoa não ter um refúgio, porque quando ela sofre bullying, ela chega da escola ou do lugar que ela está sofrendo esse tipo de violência, ela tem a casa dela como segurança. No cyberbullying não existe esse refúgio, então ele é muito mais amedrontador, muito mais complexo e muito mais difícil também de nós adultos acessarmos e sabermos o que está acontecendo. E eu gosto muito de 2 conceitos para pensar no cyberbullying. O primeiro é o de desinibição digital, é um conceito que ficou conhecido por um psicólogo que é o John Suller, e ele basicamente fala que na internet, principalmente jovens, têm comportamentos que não teriam nas relações presenciais. Então, seja de fazer um desabafo de conteúdo íntimo, até de humilhar, usar palavras que não usaria, excluir o outro, bloquear, sair de um grupo. Isso simplesmente não acontece da mesma forma numa relação presencial. E o outro conceito que eu acho que ajuda muito a olhar é o da corporificação. É um conceito que o Jonathan Haidt ele trouxe no livro A Geração Geração Ansiosa, Ansiosa. que foi bastante discutido aqui no Brasil, teve um impacto grande esse livro. E ele fala do impacto que essa falta de relação presencial, que é do corpo, ela tem no nosso comportamento, na nossa saúde mental. Porque quando você vê o outro que você está fazendo mal, você pode ter empatia eventualmente. Olha o Exato. que eu fiz, Sim. né? E no digital, não. E eu Não acho que é aí que está a necessariamente. riqueza, por exemplo, de estar num acampamento. Pensa numa criança por vários dias convivendo presencialmente, tendo que resolver conflitos, tendo que saber o que causa no outro, tendo que conversar, se aproximar, iniciar uma conversa. Então, eu acho que a gente está vivendo também uma crise digital nesse sentido e a gente tem que lutar muito por esses espaços da vida real para que a gente consiga resgatar essas regras de convivência que tem que ser exatamente as mesmas no mundo virtual. Então, eu acho que a gente está nesse momento como mundo, como adultos, educadores, psicólogos, e não é uma tarefa pequena a gente ter que educar as crianças para isso, os adolescentes, eles saberem que o que eles fazem lá tem consequências muito profundas e não é porque eles não estão vendo o outro por conta de uma tela que não existe um outro. Então, eu acho que esse é o papel. Tanto que alguém que chega no consultório, que é autor ou que é alvo, é um debate também para se ter, conversar sobre isso. Porque se a gente não se educa como adultos com esses termos, como corporificação, desinibição digital, o que é cyberbullying, a gente vai agir de uma maneira aleatória, às vezes que não é embasada em ciência, ou que é solitária, que não tem outros parceiros aí nessas mudanças. Então, quanto mais a gente se educa para isso, mais a gente tem a capacidade de promover aí mudanças. Renata, você acha que as escolas estão prontas
para as consequências disso? Você acha que ainda estão ali tentando entender o que está acontecendo? Como é que você vê Melhorou, isso? melhorou. Eu acho que a propagação da informação, porque a gente só vai resolver isso com informação. Como nós estamos fazendo aqui, trazer informação e formação para esses professores e educadores, porque essa questão impacta diretamente até no aprendizado e na rotina da sala de aula. A indisciplina da sala de aula, quando um professor faz uma troca de aula de matemática para o português e houve ali uma discussão, até ele retomar o grupo, até. Então, assim, a gente também tem uma questão acadêmica nesse processo. Eu falo que a criança não estando bem emocionalmente, ela não vai aprender. Vai gerar um conflito ali dentro. Então, já há sim programas muito bons, no Brasil que trazem isso, mas precisa de maior formação. A gente tem um programa, hoje ele é referência na Finlândia, que é um programa anti-bullying, baseado em evidências científicas e que mostram a prevenção, a intervenção e o monitoramento, porque eu não posso trabalhar só com a prevenção. E muitas vezes a escola não consegue trabalhar com a prevenção, porque a hora que acontece já foi, não consegui prevenir. Então eu vou ter que ter a intervenção e eu vou ter que ter esse monitoramento e trazer os pais, as famílias para esse conhecimento, porque senão fica como a Ana falou. Então assim, é só mais um, né? Era normal na minha vida, eu sobrevivi na minha É, infância, eu não morri, eu e a não pessoa tá lá toda, morri. né, cheia de É, cicatrizes de uma Sim. infância que poderia ter sido melhor, porque sim, morrer não é o objetivo. O objetivo é ser feliz, né? Porque é. morrer, no final das contas, todo mundo vai morrer, né? Então, assim, precisa sim, há programas já colocados aqui no Brasil, bons programas, mas precisa de formação. Acho que esse é o primeiro ponto. Formação e informação. E entender que como ela falou na questão do cérebro, né, o nosso córtex frontal, né, pré-frontal, ele só é formado por volta de 20 a 25 anos. Então, às vezes, essa criança ela é impulsiva, ela é agressiva, ela fala e se a gente não trabalhar, porque esse córtex, esse cérebro não está totalmente formado ainda, as Não é desvio emoções. de caráter, é Não, amadurecimento, isso é né? um amadurecimento cerebral. Porque ficar triste eu posso e tá tudo bem, faz parte da espécie humana. Ter raiva eu também posso, porque também faz parte da espécie humana. Mas achar o equilíbrio é essa educação socioemocional que a gente tanto luta para que haja dentro da escola, da família. E E como é que isso, por onde isso começa? Numa família, por exemplo, Ana Carol, que acha que, como passou por isso, tá tudo bem, você tem que ser forte, vamos lá, revida, né? Uhum. Apanhou, bate de volta, né? Como trabalhar conceitos em famílias que muitas vezes ainda não viram o valor nisso, né? Sim. Eu vejo muito esse debate assim entre escolas, famílias, da sociedade. Não, minha responsabilidade é só dar aula. Isso quem faz é tal pessoa. Então, cada um tentando se distanciar um pouco das responsabilidades. Porque é gigante, Porque né? é gigante. Então, eu acho que ela não é mais de um ou de outro. Acho que acontece num tripé, entre escola, família e sociedade. E se a gente não tiver ações pensadas aí nessas três instâncias, a gente não promove mudanças duradouras, seja o tema que for. E pensando em bullying, esse é um tema que acontece ali mais dentro da escola, mas a gente tem que pensar em como envolver a comunidade escolar. E nessa comunidade escolar, a gente tem os educadores, que certamente tem que ter essa formação. E eu trabalho com muitos educadores e frequentemente eu escuto, vai me dar mais uma responsabilidade, eu já faço tanta coisa. Na verdade, ele já está lidando com isso. A diferença é lidar com ferramentas adequadas, que vai dar muito menos trabalho, na verdade. E quando a gente pensa na comunidade escolar, a gente tem a formação aí de educadores, que estão diretamente com essas crianças e adolescentes, e tem também como é que a gente vai trazer a família para perto. Porque a gente não tem controle do tipo de linguagem que eles têm, valores, de como é que eles tratam pessoas próximas ou que trabalham ali na casa, enfim. Mas a gente pode trazer essa reflexão, tentar trazê-los para perto. Então, sempre pensar como é que a gente pode propagar aí essa informação, ter ferramentas práticas que as pessoas possam levar e torná-los construtores também de conhecimento, né? Acho que a gente sempre pode pensar em comissões de pais, em pautas formativas que eles venham para a escola, seja uma vez por semestre, que tenham que solucionar um problema, não botá-los só para escutar também, mas também para pensar e fazer. E é nosso papel tentar trazer luz assim para esse tema, sim. É legal você falar isso. Eu vou tentar passar um conceito prático que a gente tem lá, né? Porque assim, as crianças vão para se divertir. Durante o ano todo, eles vão
com projetos pedagógicos, mas a intenção é sempre se divertir, né? Na meia natureza e tudo mais. Né, no meio do ano, nas férias, eles vão para se divertir. Exato, exclusivamente para se É. divertir. E uma coisa que a gente fala para os pais é que a única certeza que a gente tem é que eles vão se frustrar, né? E a frustração, ela pode ser porque ele escolheu uma atividade e ela estava cheia naquele momento, ou porque um amiguinho que foi com ele fez outro amigo lá e não está mais, né, predisposto a ficar, mas que o importante é que a gente vai estar olhando para isso, para dar as ferramentas para que ele possa sobrepor isso e se tornar mais forte, né? E eu acho que isso é como se você fosse uma musculação, né? Você vai Sim. dando musculatura, né? Para que ele possa, em outros âmbitos, também achar os caminhos, né? Então, acho que de ordem prática, assim, é uma coisa que muitos pais não gostam de ouvir, porque a gente fala, realmente, a única certeza é que ele Vão vai falar se assim, frustrar. mas eu tô pagando tão caro, como assim ele vai se É, frustrar? vai ser importante, né? Então, acho que é um detalhe, né? Mas acho que faz muita diferença, né? Além dessa questão da frustração, que é uma habilidade socioemocional, né? Que é o assunto Muito. que a gente está ensaiando falar desde o começo e ainda não falou, né? Que mais que é importante, né? Quando a gente pensa no bullying e em todos esses atores aí que participam. Eu acho importante esses programas, né, trazer rodas de conversas entre os alunos para que eles possam levantar as questões que eles sofrem. Eu vou citar um exemplo que eu fiz durante um tempo que eu fui coordenadora e professora. Eu coloquei uma caixinha no corredor da escola, chamado Caixinha das Emoções. E eles poderiam colocar o que eles sentissem de uma forma anônima ou nomeando. E eles sabiam que se eles colocassem o nome, eu poderia chamá-los e ajudar. No primeiro dia, a caixa lotou. Sério? Sério, né? Com todas os fatos até emocionais. Aconteceu isso na minha família, me ajuda, pro. Adolescentes que falaram, eu tenho amigos que querem, estão se automutilando, precisam de ajuda. Então, ali apareceu, e num único dia, tudo que eles estavam sofrendo. Essa questão de ser anônima, nesse caso, foi Foi positivo, né? positivo, Foi foi quase um positivo. pedido de ajuda, Um né? pedido de socorro. E aí apareceu muito, por exemplo, numa determinada sala. Porque eles colocaram. Recorrente. Foi recorrente. Então, ou seja, vou dar um exemplo. No 9º ano, que é uma série muito importante, você finaliza um ciclo e vai iniciar um outro ciclo ali. Apareceu muitos pedidos de Você socorro. patenteou a casinha? Porque eu tô vendo ele anotar aqui. Sim, a está. roda de conversa a gente tem, mas a caixa das emoções. Tem, Foi a Caixa das Emoções está num dos meus livros, que é Aham. Neurociência Aplicada à Educação. É um desses aqui? Não, não. É um livro para educador, onde eu falo sobre a questão das emoções dentro do nosso cérebro, como é que lida isso. E dentro desse livro tem a foto da caixa, a caixa aberta e os bilhetinhos ali com todos que eles colocavam. Então, não chegava no final do dia, eu abria aquela caixa, separava, vinha todos os tipos até assim, gastei todo o dinheiro do lanche, o que que eu faço agora? Problema É um também. problema, Mas é um aí, problema. mas aí, quando você via essas questões recorrentes, isso te acendia uma luz. Acendi um alerta, Uhum. acendi um alerta muito grande, então já foi pauta de reunião pedagógica, essas questões que foram colocadas dentro da caixinha, porque você tem que chamar os professores e falar, e aí, vocês viram? Vocês observaram? Às vezes não, o professor de ensino fundamental e médio, ele vai para dar aula, ele tem 50 minutos, ele tem que cumprir aquela grade, ele virou as costas, ele vai embora, ele não consegue olhar. E quem olha muito é o professor do socioemocional. Então, assim, eu acredito, isso é uma competência da ABNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que precisamos trabalhar com socioemocional, mas se eu tenho dentro da escola um professor que tem a carga horária de socioemocional, ali, no meu ver, todo o trabalho que eu desenvolvi na escola foi fundamental. Uhum. Foi fundamental. Como é que você vê essa questão, né, Carol? Tem essa coisa da frustração, né, de falar o que sente. Quais são as outras habilidades que você acha que são importantes Uhum. serem trabalhadas
por escola, família, no dia a dia para fortalecer? Tá, eu trabalhei também em escolas por quase 10 anos, então eu já tive que lidar com muitas questões, assim, de exclusão, de bullying, conflitos. E eu acho que uma coisa que funciona muito bem, pode ser para as famílias também, seja o acampamento ou para a escola, é criar normas de convivência. Então, acho que a gente, representando uma instituição, seja ela qual for, a gente pode ter normas que são importantes para a gente, mas ter esse momento de construir coletivamente ali com aqueles adolescentes, com aquelas crianças. Então, ouvir como é que eles querem se sentir, o que que eles podem fazer para que isso aconteça. Porque quando eles se sentem corresponsáveis, vira uma coisa mais horizontal, não algo que um adulto está impondo que vai soar como uma obrigação. Chamá-los, então, para essa Chamá-los, sim, eu conversa e acho que para essa atividade. exato, e sempre pensar na inteligência coletiva. Eu acho que isso tem uma força muito grande que muitas vezes a gente esquece, como adultos, a envolvê-los nas decisões e nas transformações. Uma outra ação que eu acho bastante importante é ter comitês, a gente pode chamar de comitê de saúde mental, por exemplo, seja um grupo de professores que é dedicado a olhar para esse tema, seja o professor de educação socioemocional, seja até alunos que fazem parte de uma equipe de ajuda, por exemplo. Essa é uma estratégia que no Brasil, internacionalmente, ela é muito reconhecida. Então, você tem um grupo de alunos que vão ser formados, capacitados para olhar algumas questões, para os alunos, outros alunos poderem buscar ajuda se precisarem. Então, tem bastante material sobre isso no GPEM, que é um grupo ali da Unicamp. Você ter equipes de ajuda. Então, acho que essas são estratégias bastante interessantes. Eu também trabalho com educação socioemocional na Semente Educação, e a gente pensa também na importância de você mensurar as competências socioemocionais. Então, o nível de desenvolvimento ele vai variar de um grupo para um outro, de um segmento. Então, você pode ter ferramentas para avaliar como é que as pessoas estão no desenvolvimento, por exemplo, de empatia e imaginar os problemas que estão acontecendo que às vezes estão de forma mais sutil. Como é que mensura isso? Você São mensu ferramentas? Assim, você mensura por meio da psicometria, que é uma área da matemática aliada à psicologia, que você tem ferramentas adequadas para cada faixa etária. Então, por exemplo, crianças do Fundi 1, o próprio professor avalia como é que está o desenvolvimento da competência daquele grupo a partir de algumas vinhetas. Então, você coloca se aquilo está acontecendo de maneira frequente ou pouco frequente, por exemplo. Quando a gente está no Fundi 2 ou no ensino médio, a própria criança ou adolescente se avalia em relação à definição daquelas competências socioemocionais. E a ideia não é dar um diagnóstico ou avaliar, dar uma nota para a pessoa, não é isso. É a pessoa saber como ela está, para ela ter um retrato daquele momento de vida e o professor poder usar o resultado de maneira coletiva, para ele saber que ações ele pode usar com aquele grupo e a pessoa também poder se desenvolver individualmente com os recursos que ela tem ou que ela possa buscar. Renata, quando uma situação de bullying acontece, né, e aí tudo é identificado, e aí a escola age, às vezes o psicólogo, o psiquiatra agem com todos esses atores, essa relação, ela pode ser restabelecida? Ou as pessoas muitas vezes estão muito machucadas e precisam trocar de escola porque não tem uma solução, né? Existe solução no ambiente ou depende do quão grave foi? Eu queria que você falasse, apontasse para caminhos mesmo. Sempre a solução, sempre, né. É lógico que muitas vezes a criança está muito machucada ali, ela está muito já exposta a tudo, e por mais que se resolva, num curto período de tempo, a gente não pode falar que daqui 3, 4 anos esse assunto não volte à tona novamente dentro da escola. Então, às vezes, a opção da troca de escola é o melhor caminho. Eu sempre prefiro a prevenção, né, vamos prevenir para que isso não aconteça, porque a troca de escola muitas vezes também é dolorosa para a criança. Ela está indo trocar de escola, de amigos, muitas vezes no meio do ano E às vezes, se ela é letivo, vítima, ela se sente Derrotado. ela se sente e derrotada punida, e né? punida, e punida, Então, e assim, olha, punida. ele fez tudo o que fez contra Uhum. mim, ele ficou aí com os amigos e eu Isso, tenho que recomeçar. isso. Então, assim, eu sempre sou a favor a não colocar a vítima e o agressor frente a frente. Eu acho que isso não funciona, porque eu vou estar dando mais valor para ambos os casos que são necessários ali. Então, é trazer aquele assunto dentro da coletividade, trabalhar com a coletividade, com eles tendo tomada de decisão. Então, assim, eu tenho uma situação, um problema, como vamos resolver isso? Trazer pessoas, né, como a Ana Carol, para dentro da escola, um especialista que possa ajudar ali.
Sempre é possível solucionar sim. E quantas vezes eu já vi também do agressor dizer para a vítima, falar assim, poxa, eu achei que você estava levando na brincadeira, me desculpa, cara, eu não vou fazer Nossa, mais. isso acontece frequentemente. Sim. Isso é muito legal, porque assim, o agressor percebeu que às vezes ele não estava percebendo. Ele estava além do Tinha limite, uma né? barreira Ele não via ali. qual era o Ele limite. não via qual era o limite. Então, eu já vi colegas, principalmente jovens, falar: e aí, cara, ó, desculpa, não sabia, foi mal, hein? Vem pra cá, vem pro nosso grupo. E tudo foi Acabou. resolvido, acabou. Então, eu acho que essa conversa é muito importante, fundamental entre as famílias também. Sempre há uma solução, pensando que nosso cérebro é plástico e a afetividade cura. Uhum. Como é que você vê essa questão da solução, Ana Carol? Sem punir, muitas vezes, um lado, né? Às vezes o Uhum. lado mais machucado. Eu concordo totalmente com a Renata trouxe. E eu gosto muito da ideia da gente tentar trazer práticas da justiça restaurativa mesmo para dentro dos espaços que a gente ocupa. Então, o que é uma justiça restaurativa? Você não se limita a resolver um problema punindo. Ah, fez bullying, eu vou expulsar da escola. Vou só trocar de sala. Às vezes pode ser necessário, lógico. Mas antes disso, tem uma série de tentativas que você pode fazer, né? Como, por exemplo, tentar resgatar essa relação, ouvir ambas as partes, tentar localizar necessidades ali que não estão sendo atendidas, ver o que você pode tentar propor de diferente. Então, é esse olhar que não está fadado ao fracasso ou uma solução que é A ou B. É você tentar resgatar, promover mais saúde, mais cultura de paz e respeito naquele ambiente. Eu lembrei de um exemplo aqui, quando eu trabalhava na escola, tinha uma das minhas turmas do terceiro ano do ensino médio que eram crianças, eram adolescentes, na verdade, que sofriam bastante bullying e eram mais excluídos, assim, do restante das outras turmas. E aí chegavam relatos dos pais que eles passavam o fim de semana sozinhos em casa, que não faziam nada, que não eram chamados para as festas, só que era um grupo muito grande. E aí o que eu fiz? Eu chamei 3 adolescentes daquela turma que se comunicavam mais abertamente e tal. Eu falei assim: ó, temos um problema, a sua sala está tendo muita solidão, muita exclusão. O que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Esses 3 criaram um comitê da convivência, eles começaram a propor programas semanais presenciais para aquela turma. E em 3 meses aquele grupo se transformou. Porque o que aconteceu? Tem uma necessidade humana que é fundamental, que é de se sentir pertencente. Quando você consegue trazer esse senso de comunidade, pertencimento, você transforma a vida de uma pessoa. E às vezes aquele adolescente só enxerga o grupo do futebol, por exemplo, ou aquele grupo que ele não é tão familiar ou que ele não está conseguindo entrar. Se você consegue criar outros espaços, às vezes pode até ser fora da escola, você traz uma força de vida para aquela pessoa, um resgate, um cuidado com a saúde mental que é muito importante. E essa ideia não foi minha, ela veio de 3 pessoas ali de 16 anos e aquilo fez um bem danado. Então eu acho que a gente tem que se abrir para ouvi-los também e pensar como é que eu resgato o que está frágil aqui, sem tentar só pensar numa punição ou em algo que vai ser drástico, que é unilateral. Maravilhoso, né? Que Nossa, programa. muito legal. Muito legal. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a Ana Carolina D'Agostini, do Instituto Ame Sua Mente, e a Renata Aguilar, que é doutora em Neurociência e Educação e neuropsicopedagoga. Quero aproveitar e mostrar 2 livros que ela trouxe, não é aquele livro que ela citou aqui, é Lidando com as Emoções, e esse aqui, Aurora Boreal, uma descoberta além das cores. E eu lembrei agora, do nada, daquele livro do Ziraldo Flichts, daquela cor Das que cores, então sim. assim, tem os livros da Renata, tem o Ziraldo falando disso, ó, lá atrás, né, atrás, mostrando a verdade. beleza de ser diferente, né? Ser diferente, é isso mesmo. Vitor, muito obrigada por essa conversa, viu? E obrigada a você que acompanhou mais um podcast. A gente já está preparando mais conteúdo e esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais.